Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso programa de número 117. Estamos aqui acompanhados pelo nosso querido companheiro e amigo Paulo Neto, que falará sobre o tema reencarnação e as pesquisas científicas. Lembrando que o Paulo Neto vem aí nas últimas semanas tratando aí do tema reencarnação, e esse é o terceiro e último dessa série, que aqueles que ainda não assistiram, nós fortemente recomendamos que assistam, uma vez que tem muito conteúdo interessantíssimo. A gente acha, né, que por vezes que entende muito de reencarnação, que é um ponto pacífico e tudo mais, realmente é um ponto pacífico, mas sempre há muita coisa para a gente se aprofundar, muitos detalhes, né, Paulo, que Sim. passam despercebidos. Então, boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Shirley. Boa noite, Cláudio Pecorari. Deixa eu ver o que tem mais não. Bom, o, Arthur, o que eu observo assim, dentro do movimento é que é o pouco conhecimento dos espíritos em relação aos textos bíblicos. Sim. Não é que eu sou supra-sumo, não. Igual eu estava comentando com você. Eu acabei tendo que aprender alguma coisa por causa de refutar o pessoal lá que fica combatendo o espiritismo. Então, como esse tema reencarnação é um tema muito combatido pelos católicos, protestantes, então eu tive que entrar numa pesquisa mais profunda. E aí, quando você entra na pesquisa, que você descobre, né, igual nós demonstramos, que embora a palavra reencarnação não está lá na Bíblia, mas a ideia dela está lá, firme e forte, só não vê quem não quer, tá certo? E isso é importante, porque quando as pessoas vierem contestar alguma coisa, a quem assistir ou acompanhar esse trabalho, vai ter elementos para mostrar, não, tá aqui, né? Então esse que é o nosso papel, foi o nosso papel nesse trabalho, né? Verdade, está muito. Tem bastante, né, informação, bem recheado com várias fontes, né? Como é bem particular, bem próprio dos trabalhos do nosso querido Paulo Neto. Bem, então, com você a palavra. Eu já vou, então, disponibilizar Os slides. os slides. Um momentinho só, prontinho. É isso aí. Aproveitando, assim, o Arthur colocou aí no chat o link que leva para o e-book sobre o tema, né? E tá lá no meu site, é só baixar, é de graça, né? Eu caio a pessoa para baixar. Aí é um pedaço da capa dele, que eu também usei, né? Lá no final eu vou mostrar também a capa inteira. Mas está lá de graça para quem quiser. E assim, eu sempre deixo aberto a sugestões dos leitores, né? Ah, não, pode isso aqui que você falou não tem sentido, não tem lógica, pode me informar que nós vamos ver. Ah, tem uma coisa nova que você não colocou, manda também, porque aí a gente só vai enriquecendo o trabalho, que esse é o nosso objetivo. Eu não quero ser o dono da verdade, mas quero contribuir para que a gente possa chegar nela, né, Arthur? Esse que é o nosso papel. Exato. Então vamos lá. O nosso tema, então, é reencarnação e as pesquisas científicas. A nossa frase inicial é de Kardec, está lá na Revista Espírita de 1862, onde ele disse o seguinte: a reencarnação é um fato ou não o é? Se é um fato, é inútil não ser do gosto de todo mundo. Tudo o que se disser não o impedirá de ser um fato. Ou seja, protestar, está protestando à toa. Não vai adiantar nada, né? Ainda mais que a gente, que dentro do conceito que a gente trabalha, que a reencarnação é uma lei da natureza, então aí não vai adiantar nada. Pode protestar à vontade, que não vai mudar isso aí, não. Se é lei, não tem como mudar. Então, aqui, como o Arthur falou, então esse programa é o terceiro de uma série que eu estou falando de reencarnação. A parte 1 tem um título Reencarnação na Bíblia, e nós apresentamos fontes que nos dão conta de que a crença na reencarnação é antiga, e aí nós citamos a cultura egípcia, no caso, e que na época de Jesus, os fariseus acreditavam nela, né? Embora ainda não é nos moldes que nós já vemos no Espiritismo. Aí também é apelar, né? Falar que a mesma coisa não é, né? Não dá.
Não dá. A parte 2, então, nós demonstramos que aí nosso foco foi os evangelhos, os textos dos evangelhos. E aí nós mostramos que ela está lá de uma forma implícita, né? E que Jesus jamais a negou. Jamais a negou. Até identifica, ele chega, né? Jesus chega até a identificar João Batista como sendo Elias que havia de vir, né? E além disso, no diálogo com Nicodemos, afirma que era necessário a gente nascer de novo. Então, nascer de novo, para dentro do contexto que a gente coloca, é reencarnação. Bom, então hoje, né, nós vamos trabalhar a parte da reencarnação e as pesquisas científicas, e temos alguns tópicos que serão desenvolvidos. Nós faremos uma breve introdução. Nós vamos falar de recordação espontânea de vidas passadas. Nós vamos falar recordação induzida de vidas passadas. Nós vamos falar a confirmação da realidade da regressão. Outras pesquisas ou fatos que comprovam a reencarnação. Somente pela reencarnação é que se terá uma explicação lógica. Aceitação por cientistas, primeiro passo para o reconhecimento da ciência. Então, vamos lá, nossa breve introdução. A União Espírita Mineira, ela é equiparada aqui como se fosse uma federativa, né? Por exemplo, a Federação de Espíritas do Estado de São Paulo, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro. Então, nós não temos federação, o nome federação, a gente tem o nome União Espírita Mineira. Então, ela publicou um fascículo lá, um estudozinho de uma apostila pequenininha, um livreto, melhor dizendo, e ela coloca esses 15 princípios da doutrina espírita. Eu achei legal, né? Porque a gente não tinha referência nenhuma, né? Não, pode ser que a gente, se pesquisar, acha mais alguma coisa, mas eu acho que o básico está aí, né, Arthur? O básico está aí. Está bem completo. Né? E o que eu acho interessante, que vocês observam que eu coloquei até em colorir o item 8, que é a reencarnação, porque nós vamos trazer que, dentre os 15 princípios da doutrina, nós temos 7 que têm ligação com a reencarnação. Porque, na verdade, os princípios são interligados um ao outro, não tem um isolado, né? Uma coisa puxa a outra, né? Então, por exemplo, a reencarnação, você tem que acreditar no espírito e na persistência, senão não tem jeito. Você tem que acreditar no perispírito. A questão do livre-arbítrio é implícita também. E a lei de causa e efeito, aí, então, é o tal do karma, né? O karma que o pessoal fala que a gente chama de karma. A questão da imortalidade da alma tem a ver também. A lei futura, que é a lei da vida futura, melhor dizendo, que é a lei do progresso, e, finalmente, o plano espiritual, que é aquele momento que a gente fica lá no mundo espiritual aguardando a nova reencarnação. Ou seja, de 15 nós tiramos 1, né, porque é o da reencarnação, sobra 14. Dos 14, 7 tem relação com a reencarnação. Eu achei muito interessante essa ligação, porque realmente é muito, muito interessante, né? Bom, a Revista Espírita de 1862... no artigo intitulado Carta do Senhor Dombre a um Pregador, também naquela época, eles respondiam os ataques, cara. Respondiam, né? Nós vamos ler o seguinte. Quanto à reencarnação, de duas, uma. Ou existe ou não existe, ou não existe. Não há meio termo. Se existe, é porque está nas leis da natureza. Se um dogma diz o contrário, trate de saber se a razão está com o dogma ou com a natureza, que é uma obra de Deus. Olha, se nós estamos falando que é a lei da natureza, então o que a ciência faz? É descobrir as leis da natureza. Então, a ciência que vai provar que a reencarnação é a lei da natureza ou não. Não é um dogma que vai provar isso. É um dogma teológico, no sentido do dogma teológico, certo? Então, lá, aí continua lá. A reencarnação, pois, não é uma opinião, um sistema, como uma opinião política ou social, que podemos admitir ou impugnar. É um fato ou não é. Se é um fato, por mais que contrarie o gosto de todo mundo, nada que se digam o impedirá de ser um fato. Ponto. Entendeu? Aqui não tem como, né? Aí, na questão 199A, na resposta à questão 199A do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o seguinte.
Com a reencarnação, a igualdade é para todos, ou seja, não tem privilégio nenhum, né? E se a gente observar a nossa volta, a gente vai ver por que a pessoa nasce cega, surda, muda, a outra nasce perfeita, uma com a inteligência assim, de um QI lá em cima, outro com um QI cá embaixo. Por que isso, né? Então, com a reencarnação, é igualdade para todos. Como assim? Nós temos a mesma origem, vamos ter o mesmo destino, né? Então, o futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Ou seja, não tem privilégio nenhum. Os que chegarem por último só poderão queixar a si mesmo. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então, chegar numa condição de espírito puro vai depender de nós. Vamos depressa, devagar. Então, nesse caminho, se ele tem dor, sofrimento, a culpa é nossa porque infligimos a lei de amor. O dia que pararmos de infligir a lei de amor, a nossa vida, vamos dizer assim, vai ser muito mais leve, sem dor, sem sofrimento, né? Mas nós estamos longe disso, mas a caminho. Estamos a caminho, tá certo? E aí vem Kardec e coloca o seguinte: as descobertas da ciência não destrói senão que os homens edificaram sobre as ideias falsas que se fizeram de Deus. Então, por exemplo, eles vão falar assim, ó, Deus não criou a reencarnação. Então, nós vamos falar que a ciência vai quebrar essa ideia falsa de Deus, porque Deus criou. Tá? Então, e o Espiritismo é uma doutrina, uma filosofia que não teme a ciência. Muito antes, pelo contrário, que venham os cientistas para nós pesquisar e provar que nós estamos errados. Né? Porque se a maioria dos princípios da doutrina são leis de natureza, eles vão derrubar os princípios nunca. Um detalhe ou outro, tudo bem. Vá lá. Né? Mas os princípios básicos não tem. Por exemplo, a ideia da reencarnação. Hoje a ciência está muito mais para provar que ela existe do que o contrário. A imortalidade da alma, mesma coisa. Então são coisas que nós não temos que temer a ciência. Pode vir sem dó, porque vai chegar na conclusão, mais cedo ou mais tarde, que o que nós defendemos, pelo menos os princípios gerais, estão corretos. Né? Por que estão corretos? Porque fazem parte das leis de Deus. Não do que o homem supôs que faz parte, mas daquilo que é realmente a lei de Deus. Então, esse é o ponto principal da questão da ciência dentro do espiritismo, vamos dizer assim. Entendeu, Arthur? Recordação espontânea de vidas passadas. Esse é um tipo de pesquisa desenvolvido por alguns cientistas que se dedicaram especificamente a pesquisar casos de crianças que se lembraram espontaneamente de episódios de uma vida anterior. Por que eles escolheram as crianças? Porque as crianças, em geral, são mais autênticas no que dizem do que os adultos. Entendeu? E outra, muitas vezes a maioria delas, a idade não permite que elas floreiam uma situação porque elas não têm conhecimento. Por exemplo, eu posso ler um livro e daquele livro eu criar uma história e falar que eu lembrei que é a minha vida passada. Deu para entender? Uma criança não tem como fazer isso. Muitas vezes ela nem sabe ler ainda. Entendeu? Então, a falta de conhecimento de certos assuntos, de região, de geografia, de tudo, vai nos levar a uma autenticidade maior, vamos dizer assim, tá? Dos fatos ou das situações que elas relatam. Ficou claro? Sim. Tá, então tá. Podemos citar, por exemplo, e aí, Arthur, você como professor de inglês, tampa os ouvidos, não começar a falar nome aqui, tá? Por favor. Nós temos aí o que destaca aí nas pesquisas, né? Ser o Dr. Ian Stevenson. Ele era médico psiquiatra canadense, chefe da divisão da parapsicologia do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia. Então, a gente vê assim, que é um pesquisador de ponta, não é qualquer um, e está dentro da universidade. Né? Então, ele tem um trabalho que durou de meio século, 50 anos, cara, de estudo e pesquisa em cima da questão da reencarnação do caso de criança aqui, né? E nesse tempo, né, de 50 anos, ele conseguiu
pesquisar e catalogar 2.500 casos, né? Na maioria de crianças que, em dado momento de suas vidas, sem uma razão muito clara para isso, passam a dizer que tinham sido outra pessoa em outra vida diferente. Lembrando-se que, com impressionante nitidez, de fato, as situações vividas, assim como o nome de pessoas, cidades, localidades, rios, blá, blá, blá. Então, os detalhes que ela não tinha conhecimento pela idade. Uhum. Entendeu? Então, isso fortalece a autenticidade dos relatos. O ponto mais importante é esse, né? Então, o Dr. Ian Stevenson, ele elaborou um livro, e aí esse livro, se quiser ler em inglês, você pode ler aí, mas que eu vou ler só em português. A tradução seria Reencarnação e Biologia, uma contribuição à etiologia das marcas de nascença e defeitos de nascença. Tem apenas, são 2 volumes, mas eles têm apenas 2.300 páginas. Se não me falha a memória, nesse livro, na verdade, ele narra cerca de 250 casos. Mas ele conta os detalhes todos. Deu para entender? O que ele fez para pesquisar, depoimento de pai, de mãe, de não sei o quê. Então é um trabalho de científico fantástico, cara. Qualquer um pode pegar aquele trabalho, se a pessoa ainda estiver viva, pode ir lá e confirmar os dados, as informações. Né? Então é um trabalho fantástico, fantástico dele. E eu acho que a esse nível ele ganha de todo mundo, viu? Sem chance. 2.300 páginas para encardir, cara. Então, nesse livro, né, ele procura ver se é possível comprovar a reencarnação através das ditas marcas de nascença, que evidenciam que há pessoas que, além de trazer marcas semelhantes às de um dos seus antepassados, também apresentavam inconfundíveis e marcantes traços de sua personalidade, que levavam a se acreditar tratar-se do mesmo espírito, agora em corpo diferente. Né? E tem alguns casos de nascença, de marcas de nascença, que tem relação do próprio personagem anterior, mas tem casos de marcas de nascença que tem relação com a morte da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa levou um tiro, né? O tiro atravessou o corpo. Então, a criança vem com a marca no corpo, de uma marca na frente, vamos supor, que fosse das costas para frente, entende? Tiro das costas para frente. Então, vem com a marca, um furinho pequeno, uma marca pequena nas costas, uma maior na frente, porque a bala, quando sai, né? Ela abre mais. Então, até isso eles constataram. Né? E é fantástico essa pesquisa. Né? E aí tem um relato do Dr. Ian Stevenson que nós vamos pegar da revista Planeta. Isso. Planeta. Que eu peguei, porque aqui ficou bem resumido, e tem outros lugares que citam, e ele mesmo cita também, mas eu achei que mais resumido a gente ganhar tempo e ficar mais claro. Então, o caso trata do pescador William George, membro da tribo dos Tlingits da Alasca, Estados Unidos. Em várias ocasiões, conversando com seu filho e nora, olha que interessante. Ele disse por filho para nora que iria reencarnar como filho deles e que seria reconhecido pelas marcas que traria no corpo. Quer dizer, ele tinha umas marcas, já tinha umas marcas, e falou assim, ó, quando eu renascer, vocês vão me reconhecer pelas marcas que eu tenho. Deu para entender? Então, a semelhança que tinha no ombro direito e na face interna do antebraço. Então, são 2 marcas principais. Em julho de 1949, ele entregou a seu filho um relógio de ouro que estimava muito, pedindo, olha para você ver que loucura, pedindo que eu conservasse para quando retornasse em outra existência. Tipo, guarda aqui, daqui a pouco eu volto para pegar. Olha para você ver, cara. Fantástico. Então, no mês seguinte, o William George saiu para pescar e desapareceu, sem que seu corpo fosse jamais encontrado. Então, morreu no mar, em alto mar.
Pouco tempo depois, sua nora engravidou e, a 5 de maio de 1950, deu à luz a um menino. O período da morte do outro a maio de 1950 dá um período de gestação sem problema nenhum, né? Durante o parto, olha aqui, durante o parto ela sonhou que seu sogro aparecera e, quando voltou a si depois do parto, esperava ver o sogro, talvez como um espírito, em sua forma adulta anterior. Mas o que viu foi um bebê robusto que trazia em seu corpo sinais exatamente iguais aos que o seu sogro tinha em vida. Ele não falou que ia voltar com as marcas? Não. E também nas mesmas regiões, ó, a marca é a mesma região. A identificação dessas marcas de nascença levou os pais a chamá-lo de William George Jr. Uhum. À medida que o menino crescia, mostrava traços de gostos, aversões e aptidões semelhantes aos do avô. As tendências instintivas aqui, ator, que é muito importante. Sim. Você não tem como ligar um personagem ao outro sem isso. Não tem jeito, tá? Então, toda ilação que você faz nesse sentido, sem essa ligação, é ilação pura, né? Uhum. Então, aí vai dar. Este, por exemplo, né, que é o avô, então, costumava virar o pé direito para fora, hábito que o menino também apresentava. Os traços faciais, ó, então a aparência, né? A tendência à irritabilidade, o hábito de dar conselhos, o conhecimento de pesca, de barcos e de lugares piscosos, que tem peixe, né? Eram semelhantes aos do avô. E o que é bastante estranho, o jovem tinha um incomum medo de água. Por quê? Porque morreu afogado. Tá certo? Também era muito sério e sisudo que seus companheiros. Além dessas características, o menino mostrava marcante identificação entre sua personalidade e a do seu avô. Dizia que a sua tia-avó, então a tia-avó que seria a mãe do avô, né? A irmã do avô, né? Era sua irmã, olha você vê. E tratava os outros como se fossem filhos e filhas. Uhum. Então, cara, o menino incorporou, né, o personagem do avô, né? E Paulo, e parece que, assim, pelo pouco tempo em que ele ficou na erraticidade, parece que isso facilita para que aquela antiga personalidade volte com tudo, né? Afinal de contas, tão pouco tempo se passou, né? Embora assim, a gente não pode ter muita certeza disso, mas parece, não tem muita certeza, que o Dr. Hernani fala alguma coisa disso, e talvez uma outra fonte. Ou seja, o que eles falam? Que quanto mais rápido é o retorno, mais coisas ele traz de si do outro personagem. Sim. Então, mais ou menos essa é a ideia. Então, aqui está ficando evidente, porque praticamente é 9 meses. Né? Então, ficou evidente aqui. Né? Então, esse ponto que você levantou é interessante mesmo. Agora, vamos lá. Quanto ao relógio de ouro, lembra, né, que ele entregou o relógio, né? Um dia, sua mãe resolveu examinar as joias que possuía e tirou-as juntamente com o relógio do porta-joias. Quando o garoto viu o que ela estava fazendo, agarrou o relógio dizendo que era seu. Ele nunca tinha visto o relógio na vida. E só com muita dificuldade a mãe conseguiu que ele o devolvesse. Os familiares do menino, que foram cuidadosamente inquiridos pelo pesquisador, então pelo Dr. Ian Stevenson, afirmaram categoricamente que jamais haviam falado sobre o relógio ou mencionado as palavras do William George. Ou seja, ele não tinha conhecimento da existência do relógio e nem sabia o que o avô dele tinha falado. Então ele vê um relógio e fala assim, esse é meu. ou foi meu, né? Entendeu? É loucura. Eu acho, é um caso simples, sim. Mas os detalhes aqui que está atrás dele são, para mim, dão evidências muito fortes de que se trata de reencarnação. Não tem outra explicação. Tá? Aliás, o Dr. Ian Stevens sempre teve a preocupação de ver se isso pode ser falsa? Pode. Isso aí captou por pensamento, alguém falou para ele. Todas as hipóteses ele analisava para sobrar só a reencarnação. E esses casos que sobrava que punha no livro. E tinha dúvida, não punha. Então, são casos bem fundamentados, vamos dizer assim, dentro do relato
que ele vai relatando os casos, perguntou o pai, perguntou não sei o quê. O relatório é um relatório completo, assim, né? Muito, muito detalhado da pesquisa dele. O outro pesquisador, doutor Hemendra Nath Banerjee, ele é mais conhecido pelo sobrenome Banerjee, né? Foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade Rajasthan, na Índia, ligada à universidade também. Olha aqui que detalhe. Realizou investigações no caso de crianças que se lembraram de suas vidas anteriores, catalogando 3 mil casos. Então, só desses dois, nós temos 5.500 casos. Sim. Eu acho que é significativo. Muito. Né? Muita coisa. Tais casos são numerosos na Índia, bem como em diversos países do Oriente. Burma, Líbano, Sri Lanka, Turquia e outros. Então, o que se observa aí dentro dessa questão é que nos países onde a crença na reencarnação é aceita, as crianças falam com mais liberdade sobre isso, então descobrem mais casos. Não é que lá reencarnam mais pessoas, entende? Então, por exemplo, se você está aqui, você nasceu no meio católico, todo mundo é católico, então a sua chance de falar de reencarnação anterior é muito pequena. Deu para entender? Porque o próprio ambiente já não te permite. Aí você fala, não, o cara está inventando. Aí começam as historinhas, né? Os bullying que acontecem na vida, né? Então, como lá ninguém liga, então os casos são registrados mais desses países. Então, o que mais me chama a atenção aí é que países como o Líbano, por exemplo, não tem uma cultura reencarnacionista tão forte. Tanto é que a maioria lá é muçulmana, né? Eu estou te falando o seguinte, ele falou, eu foquei mais na Índia, né? Na Índia. Sim. Tá? Mas tem vários países. Na verdade, assim, essas lembranças existem em toda parte do mundo. Tá? O que eu estou querendo dizer assim, nos países onde existe a crença na reencarnação, esses casos surgem em maior quantidade, isso. Por quê? Porque não tem esse freio social né, que a pessoa fica sem jeito de falar. Então, em 1979, ele publicou o livro Vida, Pretérita e Futura, com o resultado de 25 anos de estudos sobre a reencarnação. Olha, nós temos um com 50 anos, outro um com 25. Olha, você vê. Isso é muito tempo, cara. Muito tempo. Sinto muito, mas é muito tempo. Então, nesse livro dele, ele vai falar assim: os casos descritos neste livro não se baseiam no ouvir dizer nem histórias de jornais. Baseiam-se em pesquisa que fiz através de rigorosos métodos científicos. Meu estudo sobre a reencarnação foi concebido à luz de várias hipóteses, tais como a fraude, a captação de lembranças através de meios normais e a percepção extrasensorial. Então, isso que é importante. Os pesquisadores não aceitaram de pronto sem essa análise. Será que isso pode ser fraude? Aí analisar. Foi fraude? Não, não é. E vai riscando as possibilidades para sobrar só a reencarnação como para explicar o fato. Deu para entender? Sim. Então, continua no livro, durante anos, os pesquisadores parapsicólogos que estudam os casos de reencarnação têm sido considerados charlatões e seus estudos classificados como de efêmero valor. Mas, depois de mais de 25 anos de pesquisa neste campo, então ele está falando do caso dele, em que estudei mais de 1.100 casos de reencarnação em todo o mundo e publiquei vários trabalhos sobre o assunto, a crítica diminuiu e surgiu maior interesse. Ou seja, quando o pessoal viu, o cara lá da universidade está pesquisando, eles começaram a baixar, entendeu? Os fatos que cada vez mais chegam ao nosso conhecimento são tão impressionantes que agora a comunidade científica passou a considerá-los como dignos de pesquisa. Então houve um reverter na pesquisa. Não, isso merece ser pesquisado, porque isso não pode vir, cair de paraquedas, vir de nada. Não tem que ter uma base sólida para fazer isso. Todo canto está vindo disso aí. Todos os países, toda parte do mundo, né? Então as coisas foram surgindo e abrindo campo, e cada vez mais pesquisadores foram entrando nesse campo. Então continuei lá. Minhas pesquisas de um quarto de século convenceram de que há muitas pessoas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo dotadas de memórias diferentes, o que não se pode obter por vias normais.
chama esse tipo de memória extracerebral. Porque as afirmações dos sujeitos de possuírem lembrança de vidas anteriores parecem ser independentes do cérebro, e aqui você está falando do cérebro físico, né? Principal repositório da memória. Aí, olha o que vai falar. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. Claro. O cérebro só retém o que os 4 sentidos captam, né? E você só produz alguma coisa se você aprendeu. Você não faz nada que você não aprendeu. Mas o cara está fazendo isso que ele não aprendeu. Vai no passado, na reencarnação passada, ele estava lá fazendo. Não aprendeu nessa, mas trouxe de outra. Entende? Então, esse que é o ponto. E aquele caso que nós vamos mostrar do videozinho é um caso bem característico. Ele não aprendeu? Quem então aprendeu de onde? Os meninos que tocam piano. Então, tudo isso aí está dentro desse fator, né? Outro pesquisador é Jim B. Tucker, que é diretor médico da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar na Universidade de Virgínia. Eu acho até que ele acabou substituindo o Dr. Ian Stevenson na pesquisa. Né? Então, ele é autor da obra Vida Antes da Vida, que apresenta uma visão de mais de 40 anos de investigação sobre a reencarnação dos arquivos da Universidade de Virgínia. Então, esses arquivos do Dr. Ian Stevenson estão lá no meio, com um acervo de 2.500 casos, que é justamente a quantidade que foi falada dele. Por isso que eu acho que ele assumiu essa pesquisa da universidade, substituindo o Dr. Ian Stevenson por conta da morte dele. Esse é um caso interessante. E está nesse livro Reencarnação, de Roy Stimmen. Ele vai contar um caso interessante. É um caso pequeno, simples, mas esse eu acho um outro fatal. Os detalhes, entende? Os detalhes. Então, Kumari Santideva, nascida em 1926, na Velha Delhi, lembrou-se aos 3 anos, de sua encarnação anterior. Quando fala lembrou de sua encarnação anterior, nós temos que entender de fatos da encarnação anterior. Não é que toda a reencarnação. Fragmentos, algumas coisas. Não é tudo que ele lembra também, não. Mas algumas coisas pode dar para pesquisar. Dizia que morava em Mutra, na cidade de Mutra, e que o nome do seu marido é Kedarnath, e que se chamava Lud. Olha, cuja morte se deu durante um parto. Então ela sabia, a criança de 3 anos, sabia a cidade que morava, o nome do marido, o nome dela e que ela tinha morrido de parto. Escreveram a Kedarnath, então o suposto marido, que confirmou que havia perdido a esposa em 1925. Olha, se ela nasceu em 1926, os 9 meses estão aí. Né? Ele pediu, então Kedarnath pediu ao primo Lau para visitar Sant, que o reconhece primo do marido ao ver. Caraca, meu. Ela vê a primeira vez que ela vê a pessoa na vida, mas a prima do meu marido. O que é isso? Né? Mas tem mais coisa interessante aqui ainda. Tempos depois, Sant foi a Mutra, então foi na cidade, com um grupo de pesquisadores. Ao chegar à cena, para algumas pessoas que identificam como a mãe e o irmão do marido. Quer dizer, ela vai na cidade a primeira vez, sogra, cunhado. O que é isso, cara? E mais, olha aqui. Desembarcando do trem, fala com eles, não na língua hindu que havia aprendido em casa, e sim no dialeto local. Caraca, meu. Que é isso? Que é isso? Então, parece que desbloqueou na mente para o dialeto e falou a coisa e tá boa. Mostra sem nenhuma dificuldade o caminho até a residência de Lud, que era o nome dela, né? Aonde, ao chegar, identifica pelos nomes 2 filhos. O terceiro não identificou porque ele tinha morrido do parto. Tá certo? Diz que havia um poço no terreno, fato confirmado quando foram ao local indicado. Então, se está falando que havia um poço no terreno, provavelmente o pessoal não sabia do poço. Deu para entender? Uhum. Aí foram assim, onde que tem poço aqui? Peraí, não tem não. Aí foi lá e acharam o poço. Né?
que é da Nath, que é o suposto marido, perguntou a Lodi onde ela havia escondido alguns anéis pouco antes de morrer. Cara, ela disse que eles estavam enterrados em um vaso no jardim da antiga casa. Fato confirmado pelos pesquisadores. Pergunto: quem na face da Terra sabia onde os anéis estavam enterrados no terreno? Não tinha, não tem como. Não tem como. Interessante esse vídeo aí, é o caso que é considerado a prova da reencarnação. É. Esse caso da Santideve, ele está, né, como nesse vídeo que fatos de desconhecido, está lá no YouTube, como um caso considerado a prova da reencarnação. E esses detalhes, olha você ver, reconhece a sogra e o cunhado. Fala o dialeto local. Reconhece a casa onde morava. Fala de um poço que parece que ninguém sabia. Fala onde que estava anel. O que é isso, pô? É muita coisa, é muita informação para uma criança. Né? É. E aí tem um filme baseado nesse caso. É Reencarnação de Mânica. Ele está aí na... Você acha na internet também? Isso é fácil você achar. Então, um cara interessante. Ele tá retratado no filme, tá? Quiser procurar aí na internet. Vou procurar. Se eu puder colocar até lá no canal. É muito interessante esse caso. Vale a pena, sim. Bom, agora nós vamos entrar no outro tipo de pesquisa, que seria a recordação induzida de vidas passadas. O que seria isso? Os pesquisadores induzem a pessoa por hipnose ou relaxamento profundo a voltar ao passado. Essas pesquisas iniciaram com a volta a essa vida, a fatos dessa vida. Não pensava que você podia atravessar para a rua anterior. Só que uma hora caiu. Caiu no anterior e daí virou uma terapia mesmo, né? Então, o doutor Eugênio Augusto Albert de Rothstein, de Rocha, melhor dizendo. Rocha. Uhum. De Rocha. Ele foi um pesquisador que é considerado pioneiro nessa técnica de regressão de memória, você fazer as pessoas voltar ao passado, né? Publicou esse livro, As Vidas Sucessivas, né? E hoje essa técnica está espalhada mundo afora, né? É bem utilizada, né? Então, na orelha da obra, né, desse livro, nós achamos assim, ele, né, falando dele, pesquisou pessoalmente 18 pessoas entre 1903 a 1910, levantando não apenas a questão das vivências passadas, mas numerosos aspectos complementares e subsidiários que ainda permanecem à espera de mais amplas e profundas pesquisas. E outro, o inesperado aconteceu quando o pesquisador descobriu que certos procedimentos faziam emergir no paciente lembrança de passadas existências. Estava redescoberta. Por quê? Porque lá ele vai falar que supostamente estava no Egito, né? A regressão de memória que, segundo consta, teria sido praticada por iniciados no Egito, no Antigo Egito, em situações especiais. Essa informação eu não tenho, mas está lá no livro. Seria interessante se pudesse encontrar isso, né? Um livro ou uma obra que pudesse citar essa questão da regressão de memória lá no Antigo Egito, que é fantástico, cara. Mas também que ele não ia falar uma coisa também que não fosse, né? Mas como a gente é pescador, a gente quer saber a fonte, né, Arthur? Então, no campo do TVP, o que seria TVP? Terapia de vidas passadas. É justamente isso aí, usando pela hipnose, leva a pessoa à vida passada. Ou também, muitas vezes, designado de TRVP, que seria terapia regressiva a vivências passadas. Então, nós podemos citar os pesquisadores. Dr. Patrick Druot, que era um físico francês, doutorado na Universidade de Columbia de Nova York, publicou os livros, melhor dizendo, Reencarnação e Imortalidade, e o outro chamado Nós Somos Todos Imortais. Doutora Edith Fiore é norte-americana, doutorada em psicologia na Universidade de Miami,
Autora das obras Você Já Viveu Antes e Possessão Espiritual. Ó, cara, o que ela achou? Possessão espiritual. E observa que os dois aqui, no caso dos dois, têm tido de doutorado, né? Então são pessoas pesquisadoras, né? Doutora Ellen Rambar, nós vamos citar alguma coisa do trabalho dela, psicóloga norte-americana, autora de Recordando Vidas Passadas, vamos citar desse livro. Dr. Brian Weiss, ou Weiss, eu não sei como é que pronuncia Weiss mesmo, psiquiatra e neurologista norte-americano, formado na Columbia Universidade, né? É professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, que é o Centro Médico Monte Sinai, autor dos livros Muitas Vidas, Muitos Mestres, Só o Amor é Real, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas e A Divina Sabedoria dos Mestres. Esse livro dele, Muitas Vidas, Muitos Mestres, é best-seller. Vendeu muito. Então, vendeu demais da conta. Então, você vê, os pesquisadores nessa área são de destaque, de nome, então não são um Zé Ninguém, né, como diz aí no popular, né? Agora, a confirmação da realidade da regressão. Isso é importante porque, mas será que vai mesmo? Então, a primeira fonte que pode comprovar a regressão será através do mapeamento de ondas cerebrais. Então, na revista Isto É, número 1719, de 2002, tem uma reportagem titulada assim, De Volta ao Passado, onde encontramos informação de que pesquisadores de um Instituto de Terapia Regressiva de São Paulo fizeram um mapeamento de ondas cerebrais de pacientes em regressão, para se saber qual ou quais seriam as áreas do cérebro que estariam em atividade naquele momento. Deu para entender? Assim, alguns pacientes foram submetidos a uma tomografia com emissão de radiofármaco, que é o método SPECT, e não me pergunto o que é, também não sei, cujos exames foram analisados pelo médico Andrei Neuberg, especialista em estados modificados de consciência da Universidade de Pensilvânia, Estados Unidos. Então, pesquisadores brasileiros fizeram a pesquisa e levaram para o médico norte-americano. Confirma aqui para nós que se está, né? Ok. Eu acho que com esse método aí, as regiões do cérebro que são ativadas com esse radiofármaco aí, consegue se visualizar melhor. Sim. Então, o que se tem hoje, né? Que as áreas do cérebro têm relação com alguma coisa, né? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui, essa área aqui na frente aqui, palavra falada, tomada de decisões, audição, memória, integração da linguagem. Então, memória visual, visão. Então, as áreas do cérebro são divididas para coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Ou seja, não está tudo num lugar só, está espalhado aí, conectadas umas com as outras, obviamente, mas, né? Então, esses estudos, né, que nós estávamos falando lá desses pesquisadores, revelaram que as áreas do cérebro mais requisitadas durante a regressão de memória são a do lobo médio temporal e a do lobo pré-frontal esquerdo, que responde, olha aqui, pela memória e pela emoção. Não representa... e continua lá. Ou seja, não é fruto da imaginação. Tá certo? Se o paciente estivesse criando uma história, o lobo frontal seria acionado e a carga emocional não seria tão intensa, explica um dos pesquisadores. Então, aqui não tem nem jeito como fingir. Entendeu? Porque quando você vai para regressão ao momento passado, aí tanto faz ser dessa vida ou de outras, você vai viver aquele momento, então, sua emoção vai ficar toda... Entendeu? E quando você está contando um caso, pode ser que você tenha uma pequena emoção, mas está muito mais distante do que você viver no momento. Revivendo o momento, né? Você já passou nessa vida ou numa vida para trás. Então, é uma situação interessante.
Então, os lobos que foram usados, né, que ele falou, o frontal e o temporal são esses dois aqui, né? Bom, aí o que eu já tinha feito num artigo meu. Eu bolei esse quadro, onde eu tenho uma linha do tempo. Então, -7, -6, 0 é o quando você nasceu, tá certo? Uhum. E 1, 2, 3 aos anos para frente. Certo? Certo. Então, o que acontece? Quando você cai em regressão, você vem dos anos onde os fatos da vida atual são comprovados, porque hoje nós temos quase tudo registrado. Ah, você está no estudou na escola tal, está tudo registrado. Na faculdade está tudo registrado. Trabalhou numa firma, está tudo registrado. Então, esses fatos da vida atual são de fácil comprovação. É. Agora, quando você chega nos anteriores ao nascimento, aí o bicho pega, porque muitos deles não tem como comprovar, embora alguns tenham. Tá? Mas o que eu coloco é o seguinte: ora, se o método é o mesmo, por que o daqui é real e o daqui não é? Deu para entender a linha? Uhum. Então eu estou trabalhando na regressão. A regressão te levou aqui, verdade. Por que cá não é? Só porque você não tem os documentos para comprovar, por exemplo? Mas lá na frente nós vamos ter tanto documento que. Né? É. Então a ideia é mais ou menos essa aqui que eu coloquei nesse texto aqui que está aí de baixo. Mais ou menos essa ideia. Tá? Ficou claro, Arthur? Eu não sei se. Ficou, né? Para mim, uhum. Dado estatístico. Esse é o caso, então, da doutora Ellen Rambach, que está lá no livro Recordando Vidas Passadas. Então, ela vai relatar nesse livro o resultado de experiências com a regressão a vidas passadas, e esse foi por indução, né, por hipnose, de 1.088 pacientes. Então, o que ela fez? Ela escolheu 10 períodos da humanidade e fez com que cada paciente voltasse a cada um desses períodos. Então, vamos lá. O Arthur, Duba, volta no ano 2000 a.C. O Arthur tá lá, pum, caiu lá no ano 2000 a.C. E saiu jogando para cada período desses. Deu para entender? É. E, aliado a isso, ela fez várias perguntas de coisas que ela queria saber, de o que você viu, o que você sentiu quando você estava lá. Nós vamos ver o que ela perguntou aqui. E tabelou esse trem, né? Tabelou esse trem. Cara, é fantástico o resultado. Eu acho dos níveis assim, científicos muito interessante esse, talvez o mais interessante que tem aí. Então, voltando no caso dela. Então, ela concluiu nessa pesquisa o seguinte: se a lembrança da vida passada não passasse de fantasia, seria de esperar que as imagens fossem proporcionadas pelo nosso conhecimento consciente da história. Ou seja, você só pode falar uma coisa lá de trás se você tivesse conhecimento da história daquilo que você viu. Perguntar assim: ô Arthur, no ano do 1500 a.C., você estava vestindo que roupa? Eu sei lá, deu para entender? Não sabemos de história, mas o cara que sabe vai falar. Então, sim, se você começar a falar coisas de lá e essas coisas bater, opa, então tem alguma coisa além da fantasia. Né? Então, é lá, quando as imagens contrastam com o que imaginamos ser verdadeiro e, não obstante, após cuidadosos estudos se revelam exatas, temos de rever o conceito de que a rememoração de vidas passadas é fantasia. Então, você está batendo, então você tem que rever essa ideia. O que você acha que é tudo é fantasia, cara. Tem que mudar essa ideia. Então, é o seguinte, o que ela perguntou nesses pacientes que ela levou ao passado, aqueles 10 períodos. Então, ela procurou saber a classe social que ele pertencia, a raça que pertencia, nós vamos entender que raça é o contexto de época, tá? Qual sexo eles eram, tipo de roupa usada, tipo de calçado usado, tipo de alimentos que comiam, tipo de prato que usavam. Olha, o item 4, 5, 6 e 7, para poucos. Para saber, para poucos. Tá certo? A maioria de nós não tem nem ideia do que aconteceu 2000 anos atrás. Né?
Então, a doutora Ellen Rambach tabulou essas informações utilizando o método estatístico e as representou graficamente. Algum desses gráficos os apresentamos a seguir. Então, nós vamos pegar alguns gráficos só para mostrar coisa interessante. Então, a questão de classe, das classes sociais. Então, a linha cheia representa a classe inferior. Então, dessas pessoas pesquisadas aqui, aqui foram os 1.088 casos mesmo, eles variaram aqui entre 56% e 77%. Eles ficaram aqui, a maioria estava aqui, que é justamente que reflete a história da humanidade. A maioria das pessoas pertence à classe inferior. Sempre foi assim. E da classe superior, que é o das bolinhas, né, para tirar daqui, o máximo que chegou foi 10%. Historicamente é a mesma coisa. Então, o que ela mostrou nesses gráficos aqui com o período é o que cada um estava sentindo, que classe que pertencia nesses períodos que estavam na regressão. E aí ela vai comparar com o histórico da humanidade e vai bater tudo. Tudo bateu. Outro caso, distinção de sexo em cada período de tempo. Então, linha cheia, homens, linha pontilhada, mulheres. Observe que está por volta de 50%. Pouquinho mais, pouquinho menos. Que fecha com o histórico da humanidade. Se fosse invenção, não ia bater. E ela fala até num certo ponto lá, é o seguinte, e você tem que entender a época, tá, gente? Na época, se perguntasse a mulher assim, na encarnação, o seguinte, você quer nascer como homem ou como mulher? A maioria ia falar que queria nascer como homem, porque a mulher não valia nada, era escrava, e deu para entender? Então, se fosse algo falso, daria um percentual maior de homens, muito mais de homens que de mulheres. Mas não está refletindo isso, está refletindo o quê? O histórico da humanidade, que é por volta dos 50%. Então, a população homens e mulheres é mais ou menos dividida nessa faixa dos 50%. Um pouquinho mais para uma época, um pouquinho menos na outra, e vai que vai. Tá? O outro caso ali é o tipo de roupas usadas em vidas passadas. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu pegar esse aqui. O pontilhado. Vestidos e calças. Então, lá atrás, pouca gente vestia. Aí chega aqui numa época, aí, talvez aqui a Revolução Industrial, ó o pico. Né? 1800, por aí. Aí dá o pico, ó o pico lá. Quase 80%, ou mais um pouquinho de 80% da população, ou desse universo de gente, estava usando roupa comum, igual nós estamos usando. Né? Pele de animais, que é ostracejado aqui. Pele de a maioria no início, olha aqui. E à medida que o tempo foi passando e a Revolução Industrial chegou, o que aconteceu? Inverteu. Foi lá para baixo. E, novamente, fecha com o histórico da humanidade. Totalmente. Entendeu? E outro caso também, que ela vai citar, eu acho que esse é o último, é a questão dos calçados. Então, por exemplo, aqui o linha cheia, que seria sapatos, botas, chinelo. Aliás, não, vou pegar o contrário. A pontilhada aqui, pés nus, descalços. Mais de 50%, né, no início, e foi diminuindo, até que lá por volta de 2000, menos pessoas, talvez uns 30%, andavam de pés nus. Mas os pés de bota, chinelo e tal, lá começou pouco abaixo de 10% e foram crescendo, Revolução Industrial de novo, olha lá. Que é o histórico. Então, eu achei essa pesquisa interessante justamente por isso. Você pega esse aqui, no caso aqui da pesquisa desse caso do calçado, foi 802 casos. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, você pega pessoas, joga no passado, faz perguntas, e as pessoas se informam aleatoriamente, teoricamente, e tudo bate com a realidade dos fatos, com a história. Uai, peraí. Tem que ter algum fundo de verdade nesse negócio, porque não é possível. Coincidência não existe. Nesse caso aqui, não tem como ser por coincidência, entende? Bom, outras pesquisas ou fatos que comprovam a reencarnação.
Exame prosopográfico. Na verdade, esse exame ele trata de analisar certos pontos da face de uma pessoa, de uma imagem, para comparar, por exemplo, vamos supor, lá no aeroporto, você quer saber se o Arthur é Arthur mesmo. Eu tenho uma foto do Arthur e tenho um retrato do Arthur aqui no documento. Eu vou olhar esses pontos, não, esse cara é o Arthur mesmo. Ou olhar para sua cara e falar, que é isso? É mais ou menos esse exame, sabe? De esses certos pontos. A partir de uma certa quantidade que os pontos estão batendo, ele fala, não, então é o Arthur. É mais ou menos assim. Essa que é a ideia, tá? Uhum. Isso, inclusive, isso é mais perícia técnica aí da área da polícia que trabalha com esse tipo de coisa. Até esse exemplo aqui, até um amigo meu, doutor Alberto Fiorini, que publicou um artigo numa revista e eu tirei de lá. Então, aqui tem um caso, por exemplo, da duas pessoas, seria a reencarnação uma de outra, e que tem uma semelhança muito grande no rosto. Não são iguais, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a semelhança é forte. Entendeu? Uhum. E esse aqui é um caso, outro caso que comprova a questão da genialidade das crianças. Então, aqui nós temos um caso, o menino Gregor Robert Smith, que aos 3 anos de idade já estava despontando, já está doutorado em matemática em Oxford. Caraca, meu. Doutorado. Como é que essas pessoas nascem com um QI tão elevado que sabe tudo, com uma idade precoce, já está. Entendeu? Eu falo, não, a sua coisa pode ir embora, porque aqui não conta você, não, cara, porque você sabe demais. Né? Uhum. Aos 10 anos começava a graduação na Randolph Macon College, quer dizer, em Washington. Quer dizer, a pessoa progrediu rapidamente na área de estudo, porque você sabe tudo, cara. Ou você acredita num Deus que é imparcial, ou você acredita que é parcial. Porque se for parcial, tudo bem. Uhum. Mas se dá tudo para todo mundo, tudo que, né, distribui em igualdade, e biblicamente falando, lá tem talvez umas 4 ou 5 passagens que falam que Deus não faz acepção de pessoas, literalmente. Então, e aí, agora nós temos aquele caso lá do vídeo, né? Posso, então? Pode. Agora, esse caso aqui da menina de 4 anos, maestrina, tá? Pode ir lá. Eu vou pagar um vídeo aqui pra mim. E preste atenção na hora que acabar a música, qual o gesto dela ao acabar a música. E aí? Regendo o coral, né? Tava regendo o coral. Essa ideia, olha, esse comportamento que a gente vê aí, é um comportamento de quem entende de música, cara. Não tem outro jeito. Mas com a idade de 4 anos, como é que ele ia... Né? Então, é o que a gente chama de pequenos gênios, né? Eu tenho eu comecei a fazer até conversando com o Arthur, comecei a fazer um levantamento aqui, mas acabei parando. Mas eu tenho aqui uma lista com link, né? Maestro, maestrino, que é esse caso, violinicista, pianista, tem 9 crianças, cantora de ópera, cantora, baterista, tem 9 bateristas, assim, crianças pequenas, não aguenta nem segurar a batuta, né, que me chama que é treinar, e fica batendo lá. Cara, show de bola. Sanfona, violão, dançarino, poliglota, fala várias línguas. Cara, isso aqui, tudo isso, só a reencarnação tem como explicar, cara. Não tem outro jeito. Né? Então, olha, somente pela reencarnação é que se terá uma explicação lógica. Que é
Opa, eu voltei. Estou voltando. Aqui, por exemplo, esse caso é interessante. Ele foi publicado na revista Espiritismo e Ciência, em 2013. Então, nós estamos com 15 anos, né? O caso do Dr. Ribamar Tourinho, de Teresina, Piauí. Ele é médico clínico, pediatra e psicoterapeuta. É uma referência nacional na área de reequilíbrio do emocional, com as fantásticas técnicas de psicologia transpessoal, a IPNL, que seria a programação neurolinguística. Ele realizou uma pesquisa bem interessante, que, a meu sentido, seria de grande utilidade para médicos, psicoterapeutas e enfermeiros, caso tomasse conhecimento dela e se dispusesse a usá-la. Vocês vão entender o porquê. Então, tudo surgiu, conforme ele mesmo relata, em razão de fatos que ele apresentaram quando da aplicação de técnica de regressão à vida intrauterina, ou seja, à vida atual. Então, ele levava as pessoas em regressão à vida dentro do ventre materno. Enfim, buscando traumas. Por exemplo, a pessoa sentia lá, estou só rejeitado, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, não sei o que tem. Aí ele levava a pessoa lá no passado e, de repente, descobria a causa daquilo. Por quê? Né? Então, a técnica dele era mais ou menos nesse sentido. Então, utilizar essa técnica para levar entre aspas, seus pacientes às experiências vivenciadas quando ainda estavam abrigados no ventre materno, ele verificou que várias pessoas relataram fatos ligados àquele tempo, demonstrando terem conhecimento do que estava acontecendo ao redor delas. Um caso que ele despertou a atenção foi o de um paciente que descobriu na regressão, né? Então, na regressão, foi na regressão, que sua mãe não era sua mãe biológica, tendo inclusive dado a estampa da roupa da parteira, pois havia nascido em casa. Falou de seu profundo dor ao ser entregue à sua mãe adotiva. Então, imagina esse trauma na vida. Aquela sensação de rejeitado. Deu para entender? É aí que surgem os problemas, né? Então, ele sentiu essa dor, de ser entregue à mãe, né? Adotiva e não a biológica. Relatando a sua mãe adotiva, ela lhe confirmou tudo que ele havia vivenciado na regressão. Então, ele vivenciou uma regressão, viu uma parteira, olha os fatos em volta. Deu para entender? Tudo confirmado. Como é que explica? Né? Diante desses fatos, o Dr. Ribamar Tourinho passou a ter certeza de que os fetos captam os pensamentos e sentimentos das pessoas e também percebem ações que ocorrem à sua volta. Ele resolveu, então, tirar a prova dos 9. Como era o responsável pela área de prematuros da maternidade Evangelina Rosa Teresina, tinha campo para realizar uma pesquisa visando obter resposta. Foi muito simples o que fez. Chegou perto de uma criança prematura e, conversando com ela, julgava confiante nela, que é negócio todo e tá. Dizia que estava muito feliz em recebê-la, que ele desejava pronto o restabelecimento da saúde, que realizava uma pesquisa e que gostaria que ela lhe ajudasse. Aí é um flagrante dele conversando, num vídeo que tem na internet, e ele conversando com a criança e a criança vai responder. Então, após ele dizer essas coisas, ele pedia, por exemplo, para ela mexer a perninha direita. Então, se você está entendendo o que eu estou falando, mexa com a perninha direita. Embora variasse o tempo de resposta, todas elas o respondiam com sinais solicitados. Mexa com a perna direita, com a esquerda, abrir a mão, entendeu? O braço, tá? Tudo. Então, decidiu pedir para alguns pais que fizessem o mesmo. Esses obtiveram igual resultado. Agora eu te pergunto, um prematuro, do tamanho que está aí na foto, como é que ele vai saber o que é perna, o que é braço, o que é a perna? Tá.
sem ter vivido uma vida anterior. Nem a linguagem adquiriu ainda, né? Não tinha e entendeu o que ele queria falar. Claro. Deu para entender? É. Agora tem um cara interessante essa sequência. Divulgou essas informações ao pessoal da enfermaria, que passou a conversar com os bebês prematuros, especialmente quando precisavam fazer alguma aplicação ou lhes dar algum remédio. O que se constatou foi surpreendente. As crianças tiveram uma resposta mais rápida ao tratamento. Iam para casa mais cedo do que se era de esperar. E aí? Então, é esse que é o pulo do gato para os enfermeiros, os médicos. Começar a conversar, porque tem resultado. Agora, tem um caso aqui que vai narrar que um médico utilizou esse processo dele. Então, o doutor Ribamar apresenta para corroborar sua pesquisa o depoimento do obstetra Dr. Fernando Trindade do Hospital Promorá, no qual ele narra que uma mãe estava em trabalho de parto. Então, o médico, o doutor Fernando, narra, né? Com a mãe estava em trabalho de parto, que tinha tudo para correr normalmente, porém, no momento expulsivo, houve uma parada de progressão. Aí conta, lembrou-se da técnica do doutor Ribamar e resolveu conversar com o bebê, dizendo que ele precisava nascer, pois se isso não ocorresse, ele teria que tirar na força, passando-lhe um ferro na cabeça, que é o fórceps, que isso poderia doer muito. Daí pediu à criança que ele ajudasse, tendo aguardado uns 2 minutos. Foi quando se deu a rotação da cabeça, não sendo necessário tirar a força. O interessante, relato, é que a criança tinha a mão no rosto. O que levou o doutor Fernando a crer que ele mantinha essa mão um ponto mais acima, que impedia a rotação. No que tirou a mão, foi. Termina o relato dizendo que tinha certeza de que o fato de conversar com o bebê foi o que resultou no parto sem maiores complicações. Cara, show de bola. Ele tem esse vídeo no YouTube, pode procurar lá quem quiser. Comunicação com os recém-nascidos, o título dele são 26 minutos. É fantástico. Ele vai mostrar a conversa com as crianças, ou assim, 2 ou 3 crianças, e elas respondendo, dando retorno, um pai fazendo a coisa. É muito legal mesmo. Eu achei fantástico. E sempre que eu posso, eu divulgo esse trabalho dele, principalmente na pessoal da área de saúde, porque é outra coisa, é outro departamento, cara. É outro departamento. Fantástico. Aceitação por cientistas, primeiro passo para o reconhecimento da ciência. Quando fala o seguinte, a ciência não aceita, a gente pensa que a ciência é uma pessoa. Vai lá, você manda para lá assim, eu olhei, não aceito. Não é. A ciência não é uma pessoa. Né? Quando a gente fala que a ciência aceita? Quando a gente fala que a ciência aceita, porque vários cientistas estão aceitando, aí a gente pega pelo conjunto e fala que a ciência aceita. É isso que vai ocorrer. Então, o processo de reconhecimento de cientista já está ocorrendo. Então, em breve, um tempo lá na frente, vai falar assim, a ciência reconhece e pronto. Né? Renomado professor de física da Universidade de Oregon e pesquisador do Instituto of Noite Science, o indiano Amit Goswami, um dos mais importantes físicos da atualidade, mostra por que a reencarnação é um fenômeno que merece ser investigado pela ciência para sustentar a sua tese. Ele explica à luz da física quântica. É óbvio que tem muita gente que questiona essa questão de física quântica, tá? Mas tudo bem. É um cientista que já está pesquisando. Não, a física quântica existe. O que se critica é que muitos falam em nome da física quântica sem ao menos saber o que é física quântica. Então, aí, no livro dele, A Física da Alma, faz a pergunta. Assim, em sua balizada opinião, a reencarnação é científica? A resposta é um retumbante sim. Pense. Os dados sobre a reencarnação da Dr. Ian Stevenson, Dr. Banerjee, Jim Tronker, né?
dão-nos evidência definitiva de que a mente não é o cérebro, pois ela sobrevive à morte do corpo físico. Olha os casos de EQM aí no meio também. Né? Além disso, o propósito da ciência é levar as realizações, experiências e sabedoria das pessoas ao cenário público, por meio de teorias e experimentos em desenvolvimento, dos quais todos podem participar e todos julgam úteis. Creio que o modelo que estudamos aqui cumpre esse propósito, ou seja, benefício de todo mundo. Então, está aceitando que a reencarnação existe? Sim, ponto. Doutor, CJ do CASSE, cientista, professor, presidente do Departamento de Filosofia da Universidade de Brown, na Associação Médica e Filosofia, e vice-presidente da Associação Americana de Pesquisas Psíquicas, declarou em 1858: sendo ou não verdadeira, a pluralidade das vidas na Terra, reencarnação, é algo perfeitamente coerente e compatível com os inúmeros fatos existentes hoje, as pesquisas dos que nós falamos. De todas as concepções que explicam o significado da humanidade na Terra, a hipótese da reencarnação, que compara cada vida da pessoa um dia na escola, é a única que faz sentido. Que faz realmente sentido. Senão, como explicar que uma pessoa nasce gênia e a outra tola, uma bela e a outra feia, uma é saudável e a outra tem deficiências? O conceito de renascimento na Terra, talvez após um intervalo em que o indivíduo possa se esquecer do que viveu e manter somente a sabedoria que adquiriu, nos permitiria crer que realmente existe justiça no universo. Ou seja, ele está falando assim, ó, sem reencarnação não tem justiça. Olha aí. E é um cientista que está falando isso, não sou eu. Né? Dr. Hernando Guimarães Andrade, que esse foi um brasileiro de destaque, pesquisador. Até onde eu sei, eu fui o único brasileiro que pesquisou reencarnação. Ele tem um livro, Reencarnação no Brasil, que tem alguns casos. Ele tem esse livro aqui, mostra, né, Renascimento, Evolução, uma biologia transcendental, e que ele vai afirmar o seguinte: desse modo, crer ou não crer em tal possibilidade, então ele está falando da reencarnação, já pode estar na dependência de achar-se bem ou mal informado acerca do avanço das pesquisas científicas realizadas também neste campo de investigação. Não nos parece mais tratar de uma questão de posição doutrinária, e muito menos de uma questão de bom senso. Daqui por diante serão os fatos, e não apenas as opiniões pessoais, que deverão pesar na avaliação das conclusões acerca da sobrevivência. Então, ele está falando bem assim, linguajar bem. Se você não está acreditando na reencarnação, você está mal informado. Ponto. Curto e grosso é assim. E na mesma obra, um pouco mais à frente, ó, mas não queremos, com essas citações, insinuar que a ideia da reencarnação tem como principal evidência as tradições históricas e a sua aceitação por uma ampla área da humanidade. A reencarnação é um fato biológico que está sendo atualmente verificado rigorosamente por métodos científicos, bem legítimos e absolutamente independentes das circunstâncias regionais e históricas religiosas atrás mencionadas. Então, eu falei, ou seja, a ciência está estudando a reencarnação, pesquisando com viés científico, não teológico nem histórico. Não está nem ligando para isso. Né? O método científico. E aqui nós temos a lista da nossa referência de obras que nós usamos para fazer esse estudo. Aqui estão as imagens. E aqui é a capa do e-book que nós temos no nosso site, disponível para quem quiser. Reencarnações e Pesquisas Científicas. É só entrar lá no site e pesquisa lá no pesquisar pesquisa científica, aparecer um lá, você clica nele, vai abrir e aí você pode baixar. Gratuito, né? Sem pagar. De graça. Sem chance, cara. Sem chance. Sem pagar nada. Hoje só pode pretextar a ignorância o preguiçoso, né? Porque nem de dinheiro mais precisa.
Até isso. Muita coisa que a gente tem, a internet, de livros mesmo publicados, os caras também estão colocando no formato digital, ou como PDF, ou como foto mesmo, vai como foto, tira foto das páginas, põe num PDF, né? Então é isso aí, Arthur. Assim, dentro do que, dentro da minha percepção, não tem que discutir isso mais, cara. Se existe ou não existe, porque o volume de informações que a gente tem, que eu consegui trazer aqui, para mim é mais do que suficiente aí para acreditar nisso aí, sem chance. Só realmente um fanatismo religioso ou uma descrença cega, né? Porque existe a crença cega e a descrença cega, né? Quer dizer, a pessoa não quer enxergar aquilo que está já mais do que evidente, né? Realmente. Muito bom, né? Excelente aí novamente, né? Então, encerrando esse ciclo aí de 3 estudos na sequência sobre reencarnação, sobre vários aspectos. Então, novamente a gente faz aí o convite, né? Só ir na playlist, né? Polêmica Espírita, aqui na Rai TV, como também, né? Depois lá no Arthur Azevedo Difusão Espírita, a gente depois leva para lá. E vocês vão ver aí nos Polêmica Espírita de número 116 e 115 esses estudos anteriores sobre a reencarnação. Bem, então, Paulo, mais algum lembrete, alguma... Não, é só deixar a informação, né? Que se alguém souber de casos interessantes pesquisar também, que possa informar para a gente, né? Em vez de, porque eu tenho essa mania de sair comprando obra lá. Eu gosto de ampliar os casos, principalmente quando o caso é pequeno, né? E você vê pequeno e fatal, né? Como diz o outro. Esse pequeno e fatal que é bom. Porque tem muito caso muito longo que não vale a pena transcrever, mas esses casos pequenos aí, com os detalhes interessantes, esses dois que nós mostramos, que eu gostaria de saber. Então, quem souber pode informar para a gente, que a gente vai ver se tem condições de depois acrescentar pelo menos no e-book, e vai, né? Sim. No mais, aí agradeço aí a presença de todos, né? Espero ter contribuído, né, para um conhecimento mais ampliado desse tema intrigante e instigante que é a reencarnação. E o filme que você mencionou, já subi lá para o canal, né, Arthur Azevedo Difusão Espírita, A Reencarnação de Mânica. Né? Muito bom. Vou assistir depois este filme, muito interessante. Bem, então, pessoal, chegamos ao final de mais um Polêmica Espírita. Daqui a 15 dias estaremos de volta em mais um programa visando aí estudos, debates, questões que ainda envolvem polêmica, né? Reencarnação ainda é uma questão, claro que não é polêmica dentro do movimento espírita, mas a gente sabe que boa parcela da população, que aliás está cada vez diminuindo, né? Porque a reencarnação, as pesquisas indicam, está cada vez mais sendo acreditada o maior número de brasileiros, até dos que não são espíritas, né? Católicos acreditando, pessoas das mais variadas correntes religiosas, filosóficas, enfim, né? Hoje cada vez mais se popularizando essa ideia, então é muito importante. Bem, então nos vemos daqui a 15 dias em mais um Polêmica Espírita, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos.